Judas Iscariotes é um personagem bíblico bastante infame. Afinal, ele foi o discípulo que traiu Jesus, uma ação que teve consequências devastadoras. No entanto, esse homem também moldou a história do cristianismo. Sem a traição do apóstolo, não existiria o cristianismo tal como o conhecemos. Mas quem foi realmente Judas e por que ele foi capaz de fazer o que fez? Era apenas um homem ganancioso e egoísta que queria ganhar dinheiro rápido, sem qualquer preocupação com Jesus? Ou suas ações foram realmente influenciadas por Satanás? Nesta galeria, você conhecerá mais sobre a vida de Judas Iscariotes. Então vamos ver nesse vídeo, sobre esse homem que foi o homem causador de um dos maiores pecados da história, Judas Iscariotes no Desbravando o Desconhecido. Na época de Jesus, as pessoas não tinham sobrenomes. Em vez disso, eram usados epítetos, descrições. Frequentemente, eram referências à origem das pessoas, ao grupo ao qual pertenciam ou ao nome do pai, etc. Iscariotes é um epíteto. Acredita-se que Iscariotes seja uma referência ao lugar de origem de Judas. Os estudiosos acreditam que ele veio da cidade de Queriote, o que o torna o único discípulo da Judéia. Outra teoria é que o nome o associava ao Sicari, um grupo de rebeldes judeus. A Bíblia realmente menciona o nome do pai de Judas. Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão Iscariotes. Judas era um nome bastante comum na época. Afinal, é derivado da palavra grega Ioudas, do hebraico Judá, tribo do rei Davi. Existem várias pessoas chamadas Judas na Bíblia. Um deles era o meio-irmão do próprio Jesus. A Bíblia menciona que Jesus tinha um irmão chamado Judas. Este não é o carpinteiro? Não é este filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Marcos 6, 3. Acredita-se que ele seja o autor da Epístola de Judas. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos fazem referência a Judas, às vezes chamado de Judas ou Judas Tadeu, ou filho de Tiago. Este é Judas, o apóstolo. O nome tem algum peso no cristianismo, e isso se reflete nas tentativas de fazer uma distinção entre Judas Iscariotes e outros com o mesmo nome. Um exemplo pode ser encontrado em João capítulo 14, versículo 22, que diz: Então Judas, não Judas Iscariotes, disse: Mas, Senhor, por que pretendes mostrar-te a nós e não ao mundo? Segundo o Evangelho de João, Judas Iscariotes era o responsável pelo dinheiro dos discípulos. Ainda segundo o Evangelho de João, Judas era um ladrão. Isto é descrito num episódio em que Maria ungiu os pés de Jesus com perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava prestes a traí-lo, disse: Por que este unguento não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele disse isso, não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão e, sendo encarregado da bolsa de dinheiro, costumava se servir do que era colocado nela. João 12, 4, 6. Pouco antes de Jesus ser preso, ele orou para que Deus protegesse seus discípulos, exceto um. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no nome que me deste. E eu os guardei e nenhum deles pereceu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João capítulo 17, versículo 12. Os estudiosos apontam para 2 versículos da Bíblia. Um deles diz: Até meu amigo íntimo, alguém em quem confiava, alguém que partilhava do meu pão, se voltou contra mim. Salmo capítulo 41, versículo 9. A outra passagem possível é o Salmo capítulo 109, versículo 8. Sejam poucos os seus dias, que outro tome seu lugar de liderança. Este versículo foi interpretado como sendo sobre Judas Iscariotes, que mais tarde seria substituído. Judas Iscariotes é mais conhecido por trair Jesus. Ele foi até os principais sacerdotes e deixou que sua ganância assumisse o controle. O episódio é relembrado em Mateus 26, 2.14 e 16. Então um dos 12, aquele chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e perguntou: O que vocês estão dispostos a me dar se eu entregar a vocês? Então lhe contaram 30 moedas de prata. A partir de então, Judas procurou uma oportunidade para entregá-lo. Judas sai cedo durante a última ceia e retorna com um grupo de homens. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada com espadas e paus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse:
eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus capítulo 26 versículo 47 e 50. Judas esperou pela oportunidade certa para trair Jesus, quando estivesse longe das pessoas. Então ele consentiu e começou a procurar uma boa oportunidade para entregá-lo a eles, à parte da multidão. Lucas capítulo 22 versículo 6. O motivo de Judas não é totalmente conhecido, mas existem duas teorias principais sobre as razões da sua traição. Uma delas é sua ganância. O dinheiro é realmente mencionado na Bíblia. O que vocês estão dispostos a me dar se eu entregar para vocês? Eles ficaram contentes e concordaram em dar-lhe dinheiro. Outra teoria é que foi obra de Satanás. Tanto Lucas quanto João escrevem sobre Satanás influenciando Judas Iscariotes. É possível que Satanás tenha mencionado a traição futura quando tentou Jesus no deserto. Quando o diabo acabou com todas as tentações, ele o deixou até o momento oportuno. Lucas capítulo 4 versículo 13. Lucas capítulo 22 versículo 3 diz que Satanás realmente entrou em Judas. Lê-se: e Satanás entrou em Judas, que se chamava Iscariotes, pertencente ao número dos 12. De acordo com João capítulo 13 versículo 2, Satanás já havia levado Judas a trair Jesus antes mesmo da última ceia. Durante a ceia, o diabo já havia colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Mas Satanás não entrou em Judas Iscariotes até que ele tocar no pedaço de pão dado por Jesus. Jesus respondeu: és aquele a quem eu darei este pedaço de pão depois de mergulhá-lo no prato. Depois, molhando o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. João capítulo 13 versículo 26 e 27. Diz que Judas Iscariotes expressou pesar quando Jesus foi entregue a Pilatos. A passagem diz: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Ainda em Mateus 27 continua: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas jogou o dinheiro no templo e foi embora. O destino do dinheiro é descrito em Mateus capítulo 27 versículo 6 e 8. E os chefes sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado. Tanto o livro de Atos quanto o Evangelho de Mateus descrevem a morte de Judas. Mateus capítulo 27 versículo 5 diz: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O livro de Atos, porém, traz uma versão ligeiramente diferente da morte de Judas. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. E, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Ou seja, na hora de se enforcar a corda não aguentou e seu corpo caiu no desfiladeiro, deixando exposto suas entranhas, morrendo agonizando. Os 12 apóstolos tornaram-se 11. Então, depois de muita deliberação e oração, Matias foi escolhido por Deus para cumprir o papel. Porém, não há muitas informações sobre Matias na Bíblia. Existem, no entanto, algumas teorias sobre quem ele pode ser, incluindo Zaqueu, Barnabé ou Natanael. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Para mais vídeos como esse e para nos ajudar a prosseguir criando conteúdo de qualidade, se inscreva, compartilhe e deixe um like. Também nos deixe comentários sobre qual conteúdo você gostaria de ver aqui. Muito obrigado e até a próxima.